Fala, minha gente, você que estava com o Primeiro Impacto 11h15 da manhã, o meio-dia está começando agora aqui pelo SBT com as imagens impressionantes. Aqui em Santa Catarina, mulher se finge de morta para fugir de uma tentativa de feminicídio. O caso aconteceu aqui no nosso estado. Veja o momento exato em que o homem coloca a mulher desacordada depois de aplicar um mata-leão na jovem. Ela, de forma muito calculista, se fez de morta neste exato momento. Tranca as portas do carro e foge. O criminoso foi preso e todos os desdobramentos desta história a gente te conta a partir de agora, aqui no nosso meio-dia, que já está no ar. 11h16 da manhã, muito bom dia, vem junto, até umas 5 você fica com as notícias aqui do SBT. Deixa eu abrir essa edição falando de maus tratos a animais. Não dá mais, né, gente? Pleno 2025. E aí o mês de abril também é marcado pela mobilização em prol desta causa animal. É o Abril Laranja, que é dedicado à prevenção a esta crueldade que é maltratar animais. Tiago Pires está na tela do SBT, está ao vivo com todas as informações. É uma campanha estadual que visa conscientizar toda a população contra os maus tratos. Tiago Pires, quais as ações que vão acontecer aqui no nosso estado? Bem-vindo ao meio-dia. Muito bom dia para você, Tiago Pires. Bom dia, Fernando. Bom dia, Fernando. Bom dia para você que está ligado com a gente no SCC Meio-Dia, né? Quintou. Pois é, Fernando, o Abril Laranja vem com essa temática, né, também de conscientização em relação à crueldade animal, até porque é um mês aí relacionado, principalmente aqui na nossa região, na questão da farra do boi, né? Então, por isso, também ele é dedicado a essa questão. Mas a DBEA, que é a Diretoria de Bem-Estar Animal, juntamente com a Secretaria do Estado da Economia Verde, né, Economia Verde e Meio Ambiente, eles estão trabalhando com essa iniciativa e trazendo essas informações, principalmente a cada município, tá? O que se pretende? Qual é o foco principal? Primeiro, o combate à farra do boi, como eu disse, a venda e compra irresponsável dos coelhos de Páscoa, isso é um outro problema que acontece, e também em relação a um grande evento que vai acontecer lá no final do mês. Alguns municípios estão aderindo, inclusive, porque a DBEA, a Diretoria de Bem-Estar Animal, ela quer se inserir em cada município, isso é importante, né? Por isso, alguns municípios, inclusive, já aderiram a essa participação, como Biguaçu, Papanduva, Concórdia, Tubarão, Balneário Camboriú, Gravatal, Governador Celso Ramos, Três Barras e Petrolândia. São os municípios que já mostraram interesse de receber essa consultoria para implantar uma diretoria efetiva nos seus municípios. Fernando, nós ouvimos também o secretário, o Emerson Stein, ele é secretário de Meio Ambiente e Economia Verde, que falou um pouco para a gente sobre a importância deste mês no combate à crueldade animal. Vamos ouvir. O Abril Laranja é um mês muito importante para conscientizarmos as pessoas contra os maus tratos dos animais, contra a crueldade que existe muito ainda nos dias de hoje. Nós temos aí ainda acontecendo a farra do boi, que é proibido por lei, mas ainda pessoas que não têm consciência continuam fazendo a farra do boi, ou seja, maltratando muitos deles os animais. Nós, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina e Economia Verde, queremos conscientizar, queremos fazer capacitações através da educação, através da divulgação dos trabalhos que são feitos pela Secretaria contra os maus tratos dos animais. Fernando, como encerramento aí do mês responsável pelo combate à crueldade, no dia 30 vai acontecer um grande fórum no auditório da Granfopolis, viu? Com a participação de diversos municípios do estado. Só para a gente encerrar, a intenção da Secretaria é mudar os números. De 2019 a 2024, Fernando, foram abertos 4.274 inquéritos para investigar maus tratos de animais, no geral. Número alarmante, que pretende se diminuir com um mês de prevenção. Prevenir é o melhor remédio. Fernando. Tiago Pires, muito obrigado pela informação, prevenção e também conscientização contra maus tratos a animais aqui em Santa Catarina. Tiago, vamos rodar com o microfone do SBT pela Grande Florianópolis. Daqui a pouco você volta aqui com outras notícias. Em instantes, o comentário de Sol Urrutia aqui na nossa programação. Você confere agora as principais notícias da Grande Florianópolis no Giro de Notícias. Um acidente de trânsito ocorreu nesta manhã na SC 401 em Florianópolis. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência envolvendo um carro e uma motocicleta na subida do cemitério Jardim da Paz.
O condutor do carro não teve ferimentos. Já os ocupantes da moto, um homem e uma mulher, sofreram lesões. Eles receberam atendimento no local e foram encaminhados ao hospital. Muita lentidão do trânsito foi registrada desde o bairro Santo Antônio de Lisboa. Outro acidente foi registrado na SC 401, na altura do bairro Vargem Pequena. Um engavetamento grave envolvendo 3 veículos ocorreu na rodovia. Mais uma ocorrência que impacta no trânsito sentido centro. Ainda não há informações sobre as vítimas. Primeiro mutirão de limpeza de postes do ano retira cerca de 700 quilos de cabos irregulares ou obsoletos na capital. Os fios foram removidos em ação realizada nesta quarta-feira no centro de Florianópolis. Os trabalhos foram executados nas ruas Raul Machado, Djalma Momão e Cruz Souza. Ao todo, as equipes percorreram 600 metros de vias e vistoriaram 27 postes. Os trabalhos são executados por técnicos da Celesc em conjunto com funcionários das empresas participantes. Até o momento, foram realizadas 14 ações, resultando na remoção de mais de 14 toneladas de cabos irregulares. A comunidade também pode reportar situações de risco, como cabos rompidos ou baixos, pelo telefone 0800 048 0196. A Prefeitura da capital iniciou o asfaltamento da Estrada Geral de Ratones, no norte da ilha. A via é o principal acesso ao bairro a partir da SC 401. Os trabalhos estão acontecendo sem alterações no trânsito. A retirada do atual pavimento de lajotas e a revitalização do sistema de drenagem ocorre próximo ao cemitério distrital, localizado no final do trecho que vai passar pelas obras. Todo esse trabalho será executado no prazo de 10 meses. Possíveis alterações no trânsito serão avisadas previamente à comunidade. 11h22 da manhã, o que vai acontecer com essas duas jovens só acontece em São Paulo, só acontece no Rio de Janeiro. Olha o momento em que o motociclista para, tem 2 homens na moto, uma tentativa de assalto. Aconteceu aqui em Santa Catarina, em instantes eu mostro tudo para você. Agora, a segunda grande imagem do dia. A segunda grande imagem do dia, o momento em que uma mulher se finge de morta aqui em Santa Catarina para fugir do homem que estava ali, pronto para tirar a vida dela. São os 2 principais fatos que eu mostro para você. Primeiro, a tentativa de assalto contra 2 jovens. A segunda imagem já está na sua tela. A segunda grande imagem do dia já está na sua tela, que é essa tentativa de homicídio. A mulher se finge de morta. Vem comigo que eu vou contar todos os detalhes desta impressionante história para você agora aqui no SBT. Me traz a imagem pro telão, por gentileza. Dona Cris, o que aconteceu? Ela conhecia o jovem, são amigos. Ela já conhecia o homem, que foi preso por tentativa de homicídio nesse caso aqui. O carro, você percebe, os 2 estacionados num local ermo, às margens de uma rodovia. Tem mato, tem capim, está escuro ao fundo, ou seja, os 2 estacionaram o carro ali com o objetivo de não serem identificados. Nesse momento, o homem pega a jovem desacordada e coloca dentro do carro dela. Agora, detalhes da investigação mostram que este homem teria aplicado um mata-leão na jovem. Ela fingiu que estava morta para dar no pé. Não é caso de cinema? Aconteceu aqui em Santa Catarina. E poderia ter terminado numa grande tragédia, porque a investigação é por tentativa de homicídio. Deixa eu trazer o PC para essa conversa que tem todos os detalhes e vai explicar para a gente como a investigação avança lá na região de Blumenau. PC, uma história de cinema, de novela, que poderia ter terminado numa grande tragédia. Primeiro, como é que está essa jovem? Como é que está essa mulher? E detalhes desta relação que por pouco não terminou com morte aí na região. Bom dia para você. Bom dia, Fernando Machado. Bom dia a todos. É o caso da mulher que precisou, sim, se fingir de morta para ter uma chance de sobreviver. E a estratégia de Amanda Machado, veterinária de 29 anos, estratégia para tentar enganar o agressor e escapar da morte, deu certo. Eu vou chamar agora essas imagens, a gente tem imagens para mostrar aí da noite do crime, da tentativa de feminicídio, que é como o caso está sendo tratado
pela Polícia Civil aqui em Blumenau. É a noite da tentativa do crime na última segunda-feira. As imagens são de vídeo monitoramento, mostram os dois carros estacionados, o do agressor e o da vítima. O da vítima é o carro branco. Ele aparece ao lado de fora do carro dela, ao lado do carro dela. Nesse momento aí, ela já tinha sido brutalmente espancada. Estava desacordada, foi colocada no banco do passageiro do próprio carro pelo agressor. A ideia do homem era levar o corpo dela para ser enterrado em um local que ele ainda não tinha definido, segundo o delegado responsável pela investigação. E aí, foi nesse momento, quando ela estava dentro do carro, que ela recobrou a consciência e aí se fingiu de morta para enganar o agressor. Esperou ele se afastar do carro para acionar as travas das portas do veículo, ligou o carro e em seguida fugiu até conseguir pedir socorro. A imagem ainda mostra o seguinte: ela sai no carro branco, de cor branca, e em seguida o agressor sai com o automóvel dele, um Fox vermelho, e ele inicia uma perseguição. A vítima conseguiu chegar até a casa dos pais, lá na região do Texto Salto, onde pediu por socorro. Ela chegou em casa, Fernando, com o rosto desfigurado, resultado da violência que sofreu. Ela apanhou tanto que foi parar no hospital, resultado da violência, dos socos e dos pontapés que levou. Amanda teve o nariz quebrado e sofreu ainda múltiplas fraturas nos ossos da face. Ela segue internada e vai precisar de uma cirurgia de reconstrução facial. Já o agressor, a gente tem imagens agora para mostrar, outras imagens, peço a gentileza da nossa produção para mostrar. O agressor que fugiu na noite de segunda-feira foi preso no início da noite de ontem. A gente tem as imagens agora do momento da prisão. Ele foi preso na BR-101 em Balneário Pissarras, litoral norte aqui de Santa Catarina. A prisão dele ocorreu 48 horas depois da tentativa de feminicídio. O agressor, de 56 anos, ficou viúvo recentemente, era amigo da vítima e a convidou para um jantar na noite da última segunda-feira. Depois do encontro, porém, na hora em que foi se despedir, a mulher foi surpreendida, foi atacada, sofreu um golpe chamado mata-leão, sim, e em seguida foi brutalmente espancada, socos, pontapés, foi estrangulada com uma corda também e chegou a desmaiar. Assim que foi preso, o homem confessou o crime e ele contou ao delegado responsável pela investigação, Bruno Fernando, que eles viviam um caso, um relacionamento há 5 anos. A vítima nega. Ele marcou um encontro para cobrar dela explicações sobre por que a mulher teria ido à praia no final de semana. Ele estava desconfiado. E aí, lá durante a conversa, ele desconfiou que a mulher estava mentindo, perdeu a cabeça e passou a espancá-la, agredi-la violentamente. A Polícia Civil já pediu autorização à Justiça para analisar, periciar o celular do agressor, para saber se ele fala a verdade ou não sobre o relacionamento. A mulher nega, disse que eles eram apenas amigos, ela segue internada e ele está preso, já está no presídio regional de Blumenau. A prisão foi decretada, é uma prisão preventiva e as investigações prosseguem, Fernando. Mais um caso brutal de violência contra a mulher aqui na cidade. A cidade, como nós já destacamos recentemente aqui no SCC Meio Dia, tem mais de 1.300 medidas protetivas contra mulheres que vivem em situação de risco, que vivem ameaças e que já sofreram violência doméstica aqui em Blumenau. Medidas protetivas, o número de medidas protetivas em Blumenau aumentou 44% em 2024 e são mais de 720 botões de pânicos acionados por aqui, que é uma outra medida protetiva também. Nós vamos seguir acompanhando o caso e eu volto agora com você, Fernando Machado. Desesperador, não consigo nem imaginar o que passou pela cabeça desta jovem no momento em que estava sendo espancada e ali prestes a morrer. Tinha uma saída, se fingir de morta, trancar o carro por dentro e escapar. Conseguiu. Mas que esse criminoso agora não escape da mesma forma da polícia, da investigação
da punição e da prisão. Diga, PC. Se a gente tiver tempo, se tiver condições, a gente tem a fala do delegado também, o delegado responsável pela investigação pode trazer mais detalhes aqui no SCC Meio-Dia, Fernando. O responsável pela investigação continua comigo no link, meu caro PC. Eu tenho o delegado já no ponto para que o pessoal de casa acompanhe todos os detalhes desta investigação de um caso que choca Santa Catarina. A jovem precisa reagir a uma tentativa de feminicídio se fingindo de morta. Deixa eu ver, o delegado pode soltar. Ela fala que foi ao encontro dele, que ele ofereceu, acho que era sushi, a comida. Eles comeram, eles encontraram com os 2 veículos, cada um foi com o seu, num terreno que é próximo de um supermercado. E como o veículo dela tinha várias coisas de trabalho, ela foi no veículo dele, eles jantaram, ficaram conversando, inclusive falando da esposa, né, que faleceu, da esposa do suspeito, que ela também era amiga, que considerava ela como uma filha. E em determinado momento ele questiona ela por que ela foi na praia. Ela estranhou a pergunta, ela negou a ele que tenha ido, que tivesse ido, e inesperadamente ele dá um mata-leão nela e começa a agredir. Ela fala que aí ela apaga, né, ela perde a consciência. Uma hora, quando ela volta a consciência, ela já estava numa região de mata, e ele chutando, dando pontapés na região da face e socos. Então, nesses flashes que ela recorda, ela então decidiu, né, quando ela recordou a consciência ali, ela decidiu por fingir de morta. E nesse momento ele pega ela no colo e coloca ela dentro do veículo dela, né? Então ela notou isso. E aí ela se aproveitou do momento que ele sai do veículo, que ele não conseguia afastar o banco para ele poder entrar, porque ela é uma pessoa de baixa estatura e havia vários materiais dela dentro do carro, conforme eu já disse. Quando ele sai do veículo, ela consegue travar as portas e assim consegue fugir. Aí o delegado responsável pela investigação no caso da jovem que se fingiu de morta aqui em Santa Catarina para fugir de uma tentativa de feminicídio. Agora, a segunda grande imagem do dia, mais um fato inacreditável. Desta vez, 2 jovens quase sofreram um assalto. Uma tentativa de assalto foi registrada aqui em Santa Catarina. Coloca a imagem na tela, pode encher, por favor. Aí vem as 2 jovens pela calçada. Uma moto se aproxima. São 2 homens na moto que anunciam um assalto. Essa história, com todos os detalhes, quem traz pra gente é o Luiz Felipe Melo, direto de Joinville. Está lá no local onde tudo aconteceu, a informação ao vivo, jornalismo em tempo real aqui do meio-dia. Diga lá, as jovens estão bem? Como é que terminou essa história, meu caro Luiz? Bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. É um prazer ter a sua audiência. Pois é, Fernando, primeiro eu quero que o Diogo mostre pra gente essa rua calma, tranquila, pacata, rua Ursa Maior, aqui no bairro Guanabara, em Joinville. Um bairro completamente tranquilo, um bairro onde as pessoas ficam na calma de suas residências, mas não foi o que aconteceu na noite de ontem. Exatamente nesta parte da calçada onde nós estamos, neste local onde eu estou parado aqui agora, 2 jovens sofreram essa tentativa de assalto. Nós conversamos com algumas pessoas aqui da rua aqui do bairro que nos relataram que as mesmas estariam saindo de uma academia por volta das 11 horas. Luiz, mas 11 horas, será que era o horário? Sim, porque aqui é um local muito tranquilo, muito tranquilo. Então, não se espera que isso possa acontecer. Então, 2 indivíduos em cima de uma moto tentaram efetuar o assalto neste local onde nós estamos aqui na rua Ursa Maior. As meninas então começam a gritar, fazem um salseiro todo, gritam bastante e os mesmos acabam saindo, fugindo, porque saberiam que poderiam chamar a atenção. E foi exatamente o que aconteceu. Logo após isso ocorrer, os mesmos saem. Vou pedir para o Diogo mostrar para a gente. Eles saem em sentido contrário da rua Ursa Maior. Ali a gente tem uma rápida aqui que corta a zona sul de Joinville e eles então fugiram do local. As 2 meninas ficaram aqui, elas foram primeiramente atendidas por uma moradora aqui da residência e logo após, Fernando, o irmão das meninas chegaram aqui para fazer os primeiros atendimentos com elas. Agora, Fernando, o que chama a atenção é o tipo de crime que esses indivíduos tentaram cometer. Crimes que a gente só vê em São Paulo, a gente só vê no Rio de Janeiro, assalto à mão armada
ficou em cima de uma moto, né? Crimes que a gente não está acostumado a ver aqui em Joinville. Foi registrado aqui nessa rua Ursa Maior. As meninas passam bem, não levaram nada das meninas, porém o susto foi grande. Esse caso que aconteceu aqui no bairro Guanabara na noite de ontem, aqui em Joinville. Fernando. Muito obrigado pela informação. Deixa eu ver mais a cidade. Gira mais a câmera, por gentileza. Luiz Felipe Melo está na informação, está ao vivo, está lá em Joinville. O fato é que 2 jovens escaparam desta tentativa de assalto, viu? Por muito pouco. Aí você vê as residências, um bairro tranquilo, a comunidade chega a falar para a gente aqui, tranquilo bairro. Mas, nesse momento, as jovens sofreram essa tentativa de assalto. Informação ao vivo é com o Luiz. Joinville na sua tela, Joinville na tela do SBT. Ainda no norte do estado também teve um capotamento e um incêndio. É o que você confere agora no nosso Giro de Notícias pelo Norte Catarinense. Em Joinville, um capotamento foi registrado pela manhã. O caso aconteceu na rua Procópio Gomes, no bairro Bucarém, início da zona sul da cidade. Nas imagens é possível ver o carro virado enquanto outros carros passam pela via. Não se tem informações de feridos. Um acidente foi registrado em Guaramirim, na SC 108. 2 carros se chocaram no bairro Caixa d'Água. Os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência por volta das 8h30 da manhã de hoje. Um homem de 39 anos foi atendido com dores nos ombros e ferimentos no braço. O incêndio foi registrado na Estrada Geral da Gamboa. Bombeiros foram acionados na noite desta quarta-feira após um incêndio em um Ford Focus, na Estrada Geral, em São Francisco do Sul. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Apesar do susto, não houve feridos, apenas danos materiais. Esse é o nosso Giro de Notícias pelo norte do estado. Vem comigo até 1h05. Já, só o Urrutia com a política. E ainda hoje, por volta de meio-dia, o esporte com a Angélica Varaschini. Mais cedo o esporte agora, hein? Por volta de meio-dia e 5. Então fica comigo aqui, porque tem esporte no nosso meio-dia com a Angélica Varaschini. Depois do processo de impeachment contra o vice-prefeito de Lages, Jair Júnior, ter sido suspenso temporariamente por decisão judicial, algumas pessoas viram no prédio da prefeitura de Lages o vice-prefeito. A Suiane de Liz tem todos os detalhes desta informação. A Câmara de Vereadores também emitiu uma nota sobre a suspensão deste impeachment. Por isso, Suiane ao vivo, direto de Lages, direto da Câmara de Vereadores. Neste momento, o processo está suspenso. Suiane, com você. É isso mesmo, Fernando. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha no SCC Meio-Dia. O processo está suspenso e ainda ontem a Câmara de Vereadores emitiu justamente um comunicado, uma nota à imprensa, falando sobre todos os procedimentos que foram adotados pela Câmara em todo esse processo de impeachment, desde o recebimento, então, e a abertura, do pedido aí de impeachment. Na nota, a Câmara de Vereadores de Lages esclarece todos os procedimentos, então, e que foi, então, notificada ontem à tarde sobre essa decisão judicial. Na nota, a Câmara de Vereadores diz que a aceitação e tramitação do pedido de impeachment ocorreu a partir de 2 pedidos protocolados. Um foi arquivado por fragilidade jurídica, o outro foi aceito, então, por unanimidade na casa, iniciando o processo, então, com a formação da comissão processante. Isso aconteceu na última segunda-feira. Aí ontem veio essa decisão judicial pela suspensão do processo. O juiz da Vara da Fazenda Pública determinou a suspensão, argumentando que o impeachment não se aplica ao vice-prefeito que não teria assumido o cargo de prefeito. E o terceiro ponto, sobre a regularidade dos procedimentos da Câmara. A Câmara enfatiza que seguiu rigorosamente os trâmites legais, os procedimentos, não cometeu nenhum erro relacionado à condução do caso. Então, esses esclarecimentos da Câmara de Vereadores, que informou então que ainda ontem, no final da tarde, por volta das 18 horas, a comissão, os 3 vereadores que haviam sido então sorteados para dar andamento ao processo de impeachment, se reuniu e suspendeu, conforme a decisão judicial, os trabalhos, aguardando agora uma decisão final por parte aí, do Poder Judiciário. A Câmara de Vereadores tem o prazo de 10 dias para, então,
prestar informações, aí deve sair uma decisão final diante disso. Tudo isso, né, partiu aí de um pedido do advogado de defesa de Jair Júnior, que a gente ouviu ainda ontem, trouxe aqui todas as informações no meio-dia, o pedido do advogado, mandado de segurança, entendendo justamente como saiu a decisão do Poder Judiciário, que o vice-prefeito, por não ter assumido em nenhum momento o cargo de prefeito, ele não poderia sofrer o processo de impeachment. Além disso, na tarde de ontem, como você já comentou, Fernando, teve gente então que viu o vice-prefeito Jair Júnior circulando aí no prédio da Prefeitura de Lages. Foi por volta das 2h30 da tarde. A informação é que ele ficou em torno de 1 hora no seu gabinete, junto com o seu advogado, então com o Guilherme Tamanini, que é o advogado que cuida justamente da parte aí política, né, desse processo de impeachment. Ele esteve lá, a informação dada aos colegas da Rádio Clube por alguns servidores, então, da Prefeitura, é de que ele foi recebido, vamos dizer, com surpresa por parte dos servidores, que não imaginavam que ele apareceria pelo prédio, né, da Prefeitura, e também eles estavam um pouco assustados. Isso foi o que alguns servidores relataram aos nossos colegas da Rádio Clube de Lages. O advogado disse que ele estava cumprindo a agenda, né, justamente aí no seu gabinete. Além disso, a gente tentou entrar em contato com o vice-prefeito, já que no dia seguinte, né, da sua prisão em flagrante, no sábado, ele publicou nas redes sociais um vídeo afirmando que se afastaria, então, do cargo aí, dos cargos administrativos na prefeitura. Na entrevista que a gente gravou com o seu outro advogado, que cuida do processo justamente criminal, o advogado disse que houve uma má interpretação desse vídeo, que Jair Júnior disse para ele que em nenhum momento ele quis dizer que se afastaria do cargo de vice-prefeito ou renunciaria ao cargo. Então, são essas as informações. A gente volta com vocês. Muito respeito aos advogados de defesa, entendo a estratégia, advogado é para isso, né? Acredito que é a função dele, está fazendo muito bem feito, o delegado Ferreira, Francisco Ferreira, depois lá na Serra, no impeachment é outro advogado, mas o vice-prefeito falou, deixou muito claro, falou em letras garrafais, estou me afastando das funções, mas não aconteceu isso. Obrigado, Suíra Andilis, pela apuração. Já comigo aqui, dona Saurutia, sempre com a política, porque após a aparição de Jair Júnior na prefeitura, a prefeita Carmen gravou um vídeo e foi muito enfática no que falou. Eu arrisco a dizer aqui, Sol, que já não tem clima nenhum e já não existe relação nenhuma entre os dois. E pelo que deu para entender, a prefeita quer mais que essa história se resolva e que o vice-prefeito siga a vida dele, porque não vai ter espaço no governo. Ficou claro para mim isso. Ou eu entendi muito errado, hein, Sol? Bom dia. E vamos lá, o vice-prefeito, no dia seguinte à prisão dele em flagrante, gravou um vídeo e esse vídeo não foi no improviso. Não venha dizer que não disse aquilo que está público. Ele disse que estava se afastando enquanto tivesse a investigação. Ele disse, um vídeo que foi certamente planejado e orientado, inclusive, pelos advogados. Vamos ver a fala da prefeita Carmen Zanotto ontem, logo após do vice ter ido ao seu gabinete, que não é seu, é público, na prefeitura municipal. Vamos ouvir a prefeita para depois a gente comentar. Eu preciso esclarecer os fatos. A violência contra a mulher, para mim, é inegociável. Eu não tenho o poder de desligar ou cortar o salário do vice-prefeito. O fiz na condição de presidente da SEMAS e tomei essa decisão imediatamente após o conhecimento do ocorrido. A minha postura como mulher continua firme e forte. O vice-prefeito, na minha opinião, deveria se afastar do cargo até as investigações serem concluídas. Mas sigo, acima de tudo, trabalhando e garantindo os meus valores na defesa da mulher, no trabalho intenso, na transparência da gestão. E que este triste episódio, tenho certeza, não vai nos impedir de continuar trabalhando firme e forte para a nossa gente, para a nossa Lages. Mais uma vez, prefeita Carmen Zanotto responde rápido, dá uma resposta à população de Lages, ela pede o afastamento, a população pede o afastamento, é necessário até para que a investigação siga tranquila. Lembrando que Jair Júnior não responde só ao processo de impeachment, embora paralisado na Câmara, mas não é só esse processo, ele responde um processo criminal que sigue na Justiça. Então, ele deveria, sim, afastar-se do cargo, deixar a tramitação, e se sua inocência for provada,
aí sim ele pode voltar a exercer a função de vice-prefeito. São 2 processos. A gente tem um processo na Câmara e os vereadores têm 10 dias para se manifestar diante dessa liminar ontem que suspendeu a tramitação, e tem um processo criminal. Então, certíssima a prefeita, agiu rápido, com rigor, é isso que a gente espera da gestão municipal em qualquer cidade, não é só porque ela é mulher, mas principalmente porque a população está de olho nos fatos de Lages, Santa Catarina está de olho. É isso que a gente espera de um líder, de um agente público eleito com o voto da sociedade, que ele respeite a tramitação desse processo, se afaste do cargo e permita que a gestão continue sem sofrer danos em virtude de sua atitude. Obrigado, Sol. Sempre analisando os fatos e agora trazendo a repercussão com a prefeita Carmen Zanotto, que agiu bem lá em Lages. E o vice-prefeito que tome o rumo dele enquanto as investigações estão avançando. A Sol vai voltar ainda hoje com os cartões. E prepara um bem vermelhão para esse vice-prefeito de Lages. Sol, até daqui a pouco. Atenção, deixa eu ver o tempo lá fora. Florianópolis, Laguna. Como é que tá, querida Laguna? Do Centro Histórico do Carnaval de Vila Zumbli. Alô, Laguna. Quem mais? Deixa eu ver qual é a cidade que vai aparecer agora. Turvo, também no sul. Que turvo, Fernando Machado? Que turvo, Fernando Machado? Não seja assim tão ansioso. Deixa o pessoal soprar no teu ouvido antes, Fernando Machado. Você vê Chapecó na tela. Tá meio escura essa imagem aí, né? Tá meio escura. Tá fechado assim mesmo o tempo? Rapaz, daqui a pouco mais detalhes da previsão do tempo para você. Florianópolis, agora eu vou falar certo. Se eu errar a terceira, tô fora do SBT, hein, ô Karen? Hein? Eu errei a primeira, você errou a segunda. Agora nós temos que acertar na terceira. É Florianópolis mesmo? Você tem certeza? Tem certeza disso? Posso perguntar? Ponte Hercílio Luz na sua tela. Florianópolis ao vivo. Vamos seguir, 11h46 da manhã, aqui no nosso meio-dia. A presença de escorpiões em áreas urbanas de Itajaí está crescendo e o número de capturas nos 3 primeiros meses deste ano já preocupa muito. E a Agência de Controle de Zoonoses está reforçando agora o pedido para a adoção de medidas preventivas. Quantos escorpiões foram capturados neste ano na cidade? Cris Pinheiro, conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos acompanha. Isso, Fernando, só nos 3 primeiros meses deste ano, o controle de zoonoses capturou 414 escorpiões. Em 2024, Fernando, foram 1.689. E diante desse cenário, claro, a Gerência de Controle de Zoonoses, que faz parte da Secretaria de Saúde, reforça as medidas preventivas que são essenciais para reduzir, claro, a incidência e os riscos à sua saúde. A erradicação dos escorpiões é inviável, até porque ele faz parte, ele é importante para o equilíbrio ecológico, mas o controle populacional e a prevenção são estratégias eficazes. A gerência está intensificando a busca, o monitoramento e o bloqueio, pede aí ajuda da comunidade, está distribuindo nas unidades de saúde uma cartilha educativa e a gente vai antecipar algumas informações para você, morador de Itajaí. É importante sempre vedar frestas e rachaduras nas paredes, fazer reparos com frequência das suas caixas de esgoto, remover do quintal qualquer material não estando sendo usado, né? Por exemplo, também não é só para o escorpião, a gente sabe que também é por conta do mosquito da dengue. Basicamente, a gente sabe, né, Fernando, é seguir os 4 As, que é acesso, vedar aí, como eu falei, as possíveis entradas, evitar água parada, eliminar qualquer umidade do seu quintal, alimento no chão não pode porque atrai os escorpiões e abrigo, claro, manutenção e limpeza, organização tanto do seu quintal quanto da sua casa. Lembrando que caso você seja picado, é importante você buscar ajuda na unidade de saúde mais próxima ou também no hospital. E informações ou denúncias, informações sobre aparecimento de escorpiões, você deve ligar aqui em Itajaí para a Gerência de Zoonoses pelo contato 47-3249-5524. Volto contigo, Fernando.
Muito obrigado, Cris Pinheiro. Mais de 400 escorpiões capturados em Itajaí. É o destaque de agora também em scc10.com.br, o portal da notícia aqui em Santa Catarina. Cuidado com os escorpiões, em Itajaí. Cuidado com os escorpiões. 2 operações estão movimentando o litoral norte. Em Balneário Camboriú, a meta é limpar a rede de energia e de telefonia. Os fios que estão carregados, os cabos todos enliados nos postes, e tem operação. Enliados é uma palavra certa, ô Karen? Acho que eu inventei isso aí, hein? Acho que eu inventei. Como é que é? Emaranhado, né? Emaranhado, né? Então esquece, pessoal, que eu inventei uma palavra aí que não existe. Deixa eu ver, operação para limpar os fios. Pode rodar. Foi emitido um auto de infração ao proprietário do suposto loteamento clandestino e todos os materiais de construção utilizados nas obras ilegais foram apreendidos. As equipes da Defesa Civil contam com o apoio da comunidade para ajudar na preservação ambiental e fazer denúncias no primeiro sinal de construções irregulares para o 199 ou 47-3341-6199. As equipes da Celesc, Procon, agentes de trânsito e fiscalização de atividades urbanas realizaram pela segunda vez este ano uma força-tarefa para recolhimento de fios soltos, obsoletos ou clandestinos em Balneário Camboriú. Desta vez foi recolhida cerca de 1,5 toneladas de fios. O trabalho foi realizado entre as ruas 2.550 e 1.500 na Terceira Avenida. Na próxima quarta-feira, o mutirão acontece a partir da rua 1.500, sentido Avenida Central, e após na rua 3.100, na Barra Sul. Os moradores podem e devem fazer denúncias pelos números 0800 666 7080 ou 47-3267-7044. O objetivo é limpar a rede de cabos de energia e telefonia e manter a segurança da população. Agora, 8 minutos faltando para o meio-dia. 8 para o meio-dia. Deixa eu conversar com você aqui, porque eu acabei de falar enleado aqui. Fiz a pesquisa, ô Karen, para não deixar nosso telespectador aqui com nada errado. Enleado. O que está entrelaçado, enredado, serve para os fios nos postes lá do litoral norte. Então a palavra está certa, enleado. Deixa eu ver. Eu tenho já essa imagem dessa pesca da tainha aqui, Karen, por favor, mostra para mim. Coloca na tela então essa imagem aqui da tainha. É muita tainha, hein? Olha aí, muita tainha. Muita tainha. Mas, Fernando, tainha não é só em maio? Bingo, acertasse. Não pode pegar tainha agora. Não pode pegar tainha agora. Por isso a tainha foi apreendida. Quem vem? Quem traz todos os detalhes dessa história é a Emanuela Justino. Ela está lá no sul do estado porque a tainha foi primeiro capturada e depois apreendida, né? E pode ter certeza que são contextos diferentes. Vamos lá, dona Emanuela Justino, conta pra gente o que aconteceu com as tainhas aí do sul. Bom dia. Oi, Fernando, bom dia para você, para quem nos assiste. Exatamente isso que você falou, porque a gente está no período de defesa, vai até o dia 1º de maio, e chama a atenção essa imagem porque é mais de 1 tonelada de tainha. Então, que foi apreendida aqui no sul do estado, na Praia da Esplanada, em Jaguaruna. Além da própria quantidade ali dos peixes, também foi apreendido um caminhão e a rede de pesca. Então, nesse período, o que tem de errado aí? Nesse período não poderia ter sido feita a pesca. E aí a Polícia Militar Ambiental foi até o local, aí o vídeo mostra bem certinho, apreendeu toda essa quantidade, que agora vai ser doada à Fundação Irmã Vera, que é aqui do sul do estado. Mas é claro, né, a gente reforça aqui essa informação. O período de defesa é um período que não pode, então eles não permitem a pesca justamente para a reprodução da espécie e também, enfim, para que a espécie possa se desenvolver, se reproduzir. Aí teria que ser até maio, até o dia 1º de maio não poderia ter essa pesca, e aí acabou ocasionando essa grande apreensão, chamou a atenção realmente pela quantidade aqui no sul do estado, em Jaguaruna. Volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado. É muita tainha, hein? Muita tainha. Pelo menos agora a doação foi para uma instituição. Mas é a regra, gente. Não pode, porque esse período de defesa é justamente para as tainhas procriarem, para que existam mais tainhas no futuro.
e que a safra não seja prejudicada durante o período, a partir de maio, onde o peixe está liberado para ser capturado, tanto na pesca industrial, quanto na pesca anilhada e também na pesca artesanal, a partir de maio. Por enquanto, as tainhas estão muito ansiosas. Avisa elas aí, lá na Lagoa dos Patos, manda uma mensagem para lá, passa um zap para as tainhas, que ainda não é hora de descer para Santa Catarina. A gente entende que o povo gosta de vir de lá para cá, mas ainda não está na hora, viu? Não está na hora, vai chegar, aguenta mais umas semaninhas aí. Emanuela Justino, muito obrigado pela participação aqui. 30 mil CNHs serão ofertadas pelo governo do estado para trabalhadores catarinenses. É o programa CNH Emprego na Pista. Quem chega com todos os detalhes é o nosso grande Tiago Pires. Significa que o governo vai bancar a CNH para quem não tem condição. Isso para favorecer a vida desse cidadão que vai poder usar a carta de motorista para trabalhar. Motorista de caminhão, de van, de ônibus, de aplicativo, não é mesmo? Tiago Pires, boa informação. E você? Está precisando fazer a sua carteira de habilitação? A grana está curta? Calma que o Jorginho resolve. Vamos lá, Tiago Pires. Fernando, e você essa semana estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre a questão da importância dos motoboys aí, né? Que chega para entregar a comida, o remédio, enfim. Pois é, essa é a grande questão, né? E o objetivo desse projeto do governador Jorginho. E ele é único no país, viu? Serão 30 mil até final de 2026. Vai ser de uma vez só? Não. Agora já explico para você. Serão editais que aos poucos eles estarão sendo colocados na rua para que você possa fazer a sua inscrição, né, de cada município para poder ser a sua carteira de motorista. Agora, não é só a retirada da sua carteira, a sua primeira habilitação não, viu? Também tem acréscimo de categorias aí para o pessoal que quer ir para B, para C, para D, para E. E também quem quer incluir na sua CNH, por exemplo, o EAR, que é a atividade AER, né? Exerce atividade remunerada, EAR, exerce atividade remunerada, que aí você pode sim trabalhar com aplicativos e tudo mais. Nós ouvimos o governador Jorginho Melo que falou durante, né, o lançamento oficial aí desse grande projeto, 30 mil CNHs para os catarinenses. Vamos ouvir. Do Emprego na Pista, que é um programa que nós vamos dar 30 mil carteiras de motorista gratuitamente a entregador de pizza, a motoboy de forma geral, mudar de categoria. Alguém tem uma categoria, ele quer um emprego, vai ter um emprego melhor, uma possibilidade do emprego num caminhão com carga perecível, perigosa, enfim. Então nós vamos fazer isso, é um convênio com a FETRANSESC, ideia nossa, do governo, compromisso nosso, que nós estamos oficialmente fazendo assinatura aqui do credenciamento do emprego na pista. Então, as pessoas vão se credenciar para poder fazer a sua carteira de motorista ou poder mudar a sua categoria gratuitamente. O Estado está bancando e é um número inicial de 30 mil carteiras. Fernando, nesse primeiro edital já lançado, serão 670 vagas nos municípios de Florianópolis, São José, Lages e Dionísio Cerqueira, viu? Como disse, vai acrescentando aí. Quem explica melhor sobre isso é o Ricardo Miranda Aversa, ele é o presidente do Detran Santa Catarina, que está gerenciando toda essa demanda. Vamos ouvir. O programa CNH Emprego na Pista, ele é um programa único no Brasil, porque ele não apenas concede uma primeira habilitação, mas ele usa a CNH como uma oportunidade de emprego para as pessoas. Dessa forma, é com muita alegria que hoje o Detran abre o edital e abre as inscrições para que aqueles candidatos que desejam concorrer a uma das vagas possam fazê-lo. Nessa data é o primeiro edital, nós teremos outros editais à medida que nós tenhamos a adesão dos nossos credenciados, as autoescolas, os médicos, psicólogos, essas vagas vão sendo expandidas para a população. Ele explicou bem, à medida que essas CFCs, os psicólogos, médicos vão aderindo, eles vão conseguindo abrir mais vagas em diversos outros municípios. O pessoal se interessou? Para a gente finalizar, Fernando, como é que faz a inscrição? Coloca na tela aí, Karen, Cris. Ó, CNH empregonapista.detran.sc.gov.br. Nesse link aí você entra para poder fazer a sua inscrição, mostrar interesse, preencher todo o cadastro para quem sabe você ser o próximo aí a ter direito a conquistar essa CNH ou então subir a categoria para poder trabalhar. Economia girando, emprego através também
da CNH sendo ofertado gratuitamente pelo estado de Santa Catarina. Fernando. Vamos abrir junto aqui esse site, ô Thiago Pires. Soletra novamente aí, CNH Emprego na Pista, é isso? CNH Emprego na Pista. Vamos ver se abre aqui. CNH Emprego na Pista, .detran. .sc.gov.br. Achei. Tá na tela de Santa Catarina, o Thiago Pires está comigo. Thiago, grande informação, hein, Thiago? Grande informação para os catarinenses. Tem que tirar o chapéu. Quando a gente está aqui para cobrar, a gente vem e cobra. Agora, diante de uma novidade dessa, a gente também tem que elogiar. Governador, boa, governador. É ajudar quem precisa. Não é dar dinheiro por dar dinheiro, mas sim dar uma ferramenta para o trabalhador, para o catarinense conseguir fazer dinheiro. Então, os projetos sociais, eles têm que ser voltados na ideia de estou oferecendo uma ferramenta, estou abrindo uma linha de crédito para investimento, mas é sempre ensinar a pescar e não dar o peixe de mão beijada. E esse é um grande trabalho que a gente está mostrando aqui. CNHs, claro que é um projeto social, não deixa de ser porque facilita a vida de quem não tem dinheiro para pagar, dos mais pobres, mas é um projeto também que prevê movimento da economia, facilidade para a colocação do trabalhador no mercado de trabalho, 30 mil carteiras nacionais de habilitação que serão distribuídas aqui em Santa Catarina. Thiago Pires, está na Beira-Mar, está em Florianópolis. Ô, Thiago, você sentiu um pouquinho mais de frio? Choveu agora pela manhã na capital do estado. Como é que está o tempo aí fora? Em 10 segundos. Não, estava tranquilo até agora porque estava nublado, viu? O sol já apareceu, começou a aquecer novamente. Está marcando no termômetro próximo aqui 27 graus nesse momento, mas a sensação térmica ainda é abafada. Nada de frio por enquanto. Ô, Karen, deixa para mim aqui na tela o endereço do site para quem quiser tirar a CNH gratuito com o governo do estado. Pode deixar aqui mais uns minutinhos. Boa, pode deixar mais uns minutinhos, que o endereço é longo e aí a pessoa tem tempo de fazer uma foto, de anotar. Thiago, preciso encerrar com você. O nosso papo tá bom, mas a Karen tá pedindo para acelerar aqui. Tchau para você. Vambora. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina suspendeu a análise da proposta de aumento do número de desembargadores aqui do estado. A colunista de política aqui do Grupo SCC, Sol Urrutia, foi lá conferir. Vamos assistir. Durante mais de 3 horas, o Pleno da Corte do Tribunal de Justiça, que reúne os 96 desembargadores aqui do Tribunal Catarinense, debateu uma proposta para ampliar o número de vagas de desembargadores em 24. Essa proposta foi rejeitada, foi suspensa, porque os desembargadores, na sua maioria, entenderam que é preciso uma análise mais profunda do impacto financeiro desse aumento e do impacto no dia a dia da justiça catarinense. A gente acompanhou por aqui a discussão que foi ampliada, tivemos diversas manifestações e o que os desembargadores pediram de forma muito tranquila e com maturidade é que haja uma discussão maior sobre o tema. O que representa esse número? Se, por um lado, o presidente defendeu a celeridade da justiça com a criação das novas vagas, a maior parte dos desembargadores entendeu que é preciso discutir melhor o tema. De fato, é uma proposta importante, diz respeito ao futuro do tribunal, mas a maioria dos seus integrantes entendeu que era preciso aprofundar mais os estudos para oportunamente voltarmos a discutir e deliberar essa matéria. Sol Urrutia, direto agora aqui nos nossos estúdios para analisar essa situação e os cartões desta quinta. Diga lá, Sol. É isso aí, eu vou começar dando cartão verde para os desembargadores que ontem, por mais de 3 horas, ficaram discutindo e debatendo a possibilidade de aumento no número de desembargadores em Santa Catarina. E a maior parte dos desembargadores foi contrária, queriam aprofundar a discussão. É isso, cartão verde para os desembargadores, impacto econômico alto nos cofres do Estado. E eles tiveram maturidade para dizer, não é a hora. Muito diferente do que aconteceu na primeira tela que eu trago aqui, na Câmara de Vereadores de Palhoça, onde em menos de 47 segundos os vereadores aprovaram um projeto do Executivo, criando 101 cargos comissionados. Cartão vermelho, desculpa, muito vermelho. Cadê o debate sobre essa pauta? R$ 400 mil mensais nos cofres públicos
devido a essa proposta que Roberto Azevedo logo mais vai aprofundar e comentar com vocês. Mas eu deixo meu cartão vermelho, 47 segundos, para aprovar 101 cargos comissionados. Tem justificativa da prefeitura, tem necessidade de corpo técnico, mas o debate é necessário. E na próxima tela eu trago também um cartão vermelho para uma proposta, uma busca para extinguir a bancada feminina na Assembleia Legislativa, proposta liderada pela deputada Ana Campagnolo, que declaradamente é antifeminista, e está tudo bem, a gente respeita a posição ideológica de cada um dos 40 deputados, mas hoje Santa Catarina tem 3 deputadas no universo de 40, 4 hoje com a Dirce Haidechad, que é suplente e assumiu durante 3 meses. E a bancada feminina faz um trabalho importante de enfrentamento a isso que a gente tem trazido aqui no SCC Meio-Dia, que é a violência contra a mulher nas diferentes esferas. Tem na bancada feminina, por exemplo, o Observatório da Violência contra a Mulher. Se você acessar, vai encontrar todos os dados sobre violência contra a mulher em Santa Catarina. E não é só a Assembleia Legislativa, é Polícia Civil, Ministério Público, Tribunal de Justiça. A bancada feminina não deve ser extinta, ela deve ser fortalecida. E a deputada Ana Campagnolo também defende um projeto para regulamentar no regimento interno o vestimento das mulheres, a vestimenta das mulheres. Vocês sabiam que antes de 1997, Fernando, as mulheres não podiam usar calça no plenário do Congresso? E aí a gente avançou. E hoje existe essa proposta aí da deputada Campagnolo para limitar alguns trajes das mulheres em plenário, não só das mulheres, né, de modo geral. Vestimentas transparentes, decotadas, justas, isso a gente vai ouvir falar e vai trazer aqui, mas eu trago o cartão vermelho principalmente para a questão da bancada feminina, que precisa ser fortalecida, porque a nossa representação no Parlamento Estadual é muito baixa. O próximo cartão é para uma iniciativa do governo do Estado, e aí eu dou cartão verde. O governador Jorginho reuniu os prefeitos, principalmente do litoral, para discutir ações conjuntas e integradas e criar um cadastro das pessoas em situação de rua. Com esse cadastro, um diagnóstico, o Estado pretende criar medidas efetivas e políticas públicas que, de fato, atendam à realidade. Entender por que essas pessoas estão nessa condição, como é que elas se encontram, se é droga, se é falta de oportunidade, para poder desenvolver políticas públicas efetivas. Houve uma reclamação da Assembleia Legislativa que não foi convidada para sentar nessa mesa. É importante que as diferentes esferas políticas sejam ouvidas, além dos prefeitos. Mas, para a iniciativa, eu trago o cartão verde essa semana. E, por último, eu vou deixar um cartão amarelo para a tramitação no Senado do novo Código Eleitoral, que está suspenso, por enquanto, a votação não avançou, está travada, porque as mulheres querem entender melhor a questão da cota, que pode vir a ser extinta em 20 anos, se ficar no modelo que está, não está claro. Então, é preciso tempo e aquilo que a gente trouxe no início, debater as propostas, levar para a população, entender, para depois se aprovar, não em 47 segundos, como fizeram os vereadores da Palhoça. Cartão vermelho também para o vice-prefeito, né? A gente já falou aqui, vamos dar toda semana até o caso ser esclarecido. Vice-prefeito Jair Júnior, lá da cidade de Lages. Agora, a Sol sempre trazendo assuntos muito importantes, interessantes. Aliás, esse assunto da deputada Ana Campagnolo divide opiniões, há quem defenda, há quem discorde totalmente dessa história, mas o importante é que ela tem opinião e ela precisa ser respeitada, esse é o fato. Agora eu gostaria muito de um debate. É um debate interessante. Eu vou propor aqui para o Guilira e para a Renata Kerber fazer um debate entre as deputadas, né? Porque é um assunto interessante. A gente fala do protagonismo das mulheres, a gente tem que dar voz a todas elas, mesmo que alguma tenha uma visão um pouco diferente, não é mesmo, Saurucci? A deputada, ela defende um ponto importante que a gente tem trazido aqui. A mulher, ela tem que ser protagonista pelo trabalho dela, pelas ações dela e pelas escolhas que precisam ser respeitadas. A dona de casa precisa ser respeitada, as deputadas precisam ser respeitadas, as empresárias precisam ser respeitadas, independente de sua escolha. Mas o radicalismo, nesse momento em que as mulheres ainda têm um longo caminho a percorrer no cenário político, porque em outros cenários da sociedade, elas já são maioria e estão à frente em muitas áreas. Mas na política, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Não dá para levar aquela história de vamos brigar entre elas,
brigam entre elas próprias e acabam perdendo o jogo porque a confusão está dentro de casa. Vão perder para elas mesmas, esta é a expressão popular que tem por aí. Mas a opinião precisa ser ouvida, independente se a gente concorda ou se a gente não concorda, não é mesmo? Aliás, surgiu um bom debate entre Ana Campagnolo, Paulinha, para discutir essas questões. Bancada feminina, serve, não serve, por quê? Roupas, né? Uma discussão delas, né? A pauta. E a discussão da Assembleia é a discussão do Estado, não é o que a gente tem como opinião, mas o que a Assembleia, que foi eleita para isso, define, né? A Assembleia é a casa do povo. Exatamente. Então, deixa elas discutirem lá e dar opinião, afinal de contas, a gente está pagando elas para isso, não é mesmo? Obrigado, Sol. Sol Urrutia, tem mais dela em scc10.com.br. Vem aí o esporte. Olá, boa tarde, bom dia para você que está em casa. Agora é hora de falar de esportes aqui no SCC Meio-Dia para você. E a gente começa falando da Copa Sul-Americana. O Grêmio, fora de casa, mandou muito bem. Já o Vasco acabou dando mole. E o Corinthians? Você aí de casa, tu hablas espanhol? Não? Acho que o Corinthians também não, viu? Vamos entender isso? Pode rodar. Na Neoquímica Arena, o Corinthians perdeu para o Huracán da Argentina. Todos os gols da partida saíram no primeiro tempo. Aos 5 minutos, Sequeira pulou sozinho e de cabeça abriu o placar para os argentinos. O Timão também sabe jogar pelo alto e de cabeça, Ranieri deixou tudo igual. A zaga corintiana afastou o mau perigo e de novo ele, Sequeira, marcou o gol da vitória dos visitantes. Final, Corinthians 1, Huracán 2. No Peru ficou tudo igual para Melgar e Vasco. O gigante da colina saiu na frente com um golaço de Felipe Coutinho, que mandou lá na gaveta. Que pintura! Essa merece pro quadro, editor. E o Coutinho estava enjoado. O meia deu um cruzamento de 3 dedos para Vegete ampliar a vantagem. Rodrigues de cabeça descontou para os mandantes. Já na etapa final, o Pirata Vegete fez o segundo gol dele e o terceiro do Vasco. Facundo Castro diminuiu para os peruanos e aos 45 minutos, Cabreira, de cabeça, empatou a partida. Melgar 3, Vasco também 3. No Barradão, Vitória e Universidade Católica do Equador ficaram só no empate. Bola na rede apenas no segundo tempo. Lodonho recebeu livre e deixou o time visitante em vantagem. E o rubro-negro baiano deixou tudo igual com o Mateuzinho, cobrando pênalti. E terminou assim. Vitória 1, Universidade Católica do Equador também 1. No Defensores del Chaco, o Grêmio derrotou o Sportivo Luquenho. O tricolor gaúcho saiu na frente com o Arezzo. A defesa do gremista deu mole. Santander livre e empatou o jogo. Já na etapa final, Bright White de cabeça fez o gol da vitória do Imortal. Sportivo Luquenho 1, Grêmio 2. Vocês viram, se o gol é bonito, ó, tem até quadrinho. Agora, quando é realmente uma bucha, e a Copa Sul-Americana vem mostrando isso. Os brasileiros voltam em campo na semana que vem, na segunda rodada da competição. E também tivemos bola rolando pela Copa Libertadores. O São Paulo, ó, pôde respirar mais aliviado. Em contrapartida, o Botafogo parece que ainda não entrou ainda em campo e está em ritmo de férias. E hoje tem mais equipes brasileiras entrando em campo pela Copa Libertadores. Vamos ver aqui no telão, porque hoje tem Bahia e Internacional às 7 horas da noite na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Confronto de brasileiros. Também tem Sporting Cristal e Palmeiras no Nacional de Lima no mesmo horário, 7 horas da noite. E fechando os brasileiros hoje, Desportivo Táchira e Flamengo em Pueblo Nuevo, às 21 horas e 30 minutos, 9h30 da noite. São os brasileiros pela Libertadores. E agora a gente vai lá para o sul do estado, porque amanhã tem Catarinense em campo pela Série B do Brasileiro. O Criciúma enfrenta o Operário às 9 horas da noite. E quem tem todos os detalhes de como é que está a preparação do Tigre para a estreia da Série B é a Manu, que já está aqui com a gente. Manu Justino, conta, Manu, como é que está o sul do estado aí nessa expectativa da estreia na Série B? Bom dia, Manu.
Oi, Angélica, bom dia para quem está ligado aqui no SCC Esporte. Olha, a expectativa é sempre grande, né? E o torcedor carvoeiro, particularmente, sempre tem aquela abstinência, porque assim, desde a eliminação do Criciúma do Catarinense, que foi no início de março, ele só jogou na Copa do Brasil, então só teve um jogo nessa intertemporada, então já faz um bom tempo que não tem aquela movimentação típica no estádio Heriberto Wilson, aquela movimentação mesmo de dia de jogo, e o pessoal já está assim na expectativa. Aqui em Criciúma a gente sempre vê uma pessoa ou outra, né? Um torcedor sempre com a camiseta do Criciúma, enfim, já entrando no clima para o jogo de amanhã, que vai ser às 9 horas da noite, né? E esse período, esses últimos dias, foi de preparação para a equipe do técnico Zé Ricardo. Inclusive, a gente tem uma fala dele falando justamente sobre a expectativa da qualidade da competição da Série B, né? O Criciúma que vai estrear amanhã na Série B, e também como que ele pretende montar a equipe. Olha só. Tem aumentado o nível de competitividade e de concorrência, né? Isso em virtude de muitos critérios, mas principalmente pelo fato da gente ter hoje um número de estrangeiros podendo jogar na Série A, né? 9 jogadores por clube, e isso faz com que muitos atletas que até então estavam disputando a Série A fiquem sem espaço no seu respectivo clube e acabam vindo também para a equipe de Série B, Série C. Isso acaba aumentando o nível da competição. A gente tem uma equipe base, sem dúvida alguma, que já se colocou aí na competição nacional, na Copa do Brasil, né, e também no Campeonato Catarinense. Logicamente que a continuidade ela é importante, lógico também que chegando atletas e a gente vendo a possibilidade dos atletas performarem no treinamento, a gente vai dar oportunidade para todo mundo. Então tá aí a fala do técnico Criciúma, né, que vai estrear na Série B com algumas novidades. Mudanças também aconteceram nesse período na própria diretoria do Criciúma. Então uma nova temporada aí que vai começar, a expectativa de todo mundo, né? Nesse período, então, os treinos foram no CT Antenor Angeloni, até a gente está vendo aí essas imagens também. Durante esse período também teve alguns testes com o Juventude e também o Caxias. E agora o torcedor carvoeiro está na expectativa, esperando pelo jogo de amanhã, Angélica. Zé, Manu, e a gente sabe, né, que o torcedor tá aí nessa expectativa, como tu trouxe, sei que tu também é torcedora do Criciúma, então também deve estar nessa expectativa. Mas hoje pela manhã, né, Manu, a Polícia Militar de Santa Catarina informou a punição da torcida organizada Associação Barra dos Tigres, uma das mais tradicionais de Criciúma. Isso devido a todos os problemas que aconteceram no Campeonato Catarinense, né, Manu? Mas mesmo assim a gente vai ver casa cheia nessa estreia? A expectativa é sempre que o torcedor vai comparecer, né? Não importa qual campeonato é, inclusive falando dessa punição, segundo a própria torcida, né, a Barra Os Tigres, é uma recomendação que foi feita pela Polícia Militar. A torcida vai acatar. Essa recomendação é para não usar, então, instrumentos e faixas até o mês de junho. Isso porque, só explicando, né, para o pessoal, no Campeonato Catarinense, no jogo contra o Joinville, ainda nas quartas ali de final, teve uma confusão e aí a polícia falou que caiu um rojão em campo, teria caído inclusive bem ao lado de um policial, e aí foi divulgada essa punição, essa recomendação da torcida. Quem é aqui de Criciúma ou quem já foi no Heriberto Wilson sabe como que é a torcida Barra Os Tigres, né? Que realmente faz todo o agito ali da galera, fica cantando, tocando do início até o fim do jogo. Então saiu essa recomendação, foi informado que a torcida então vai acatar, mas que eles vão continuar cantando, vão estar ali participando. Inclusive o próprio Criciúma Esporte Clube divulgou uma nota hoje de manhã falando que está acompanhando aí juridicamente essas decisões e passando as orientações para a torcida, que vai comparecer, só que nesse caso até o mês de junho, sem os instrumentos e sem a faixa também. Volto contigo, Angélica. Obrigada, Manu, pelas informações aí do sul do estado, e a gente, claro, vai ficar aqui na torcida pelo Criciúma e todos os catarinenses na Série B. Valeu, Manu, brigadão! E a gente segue acompanhando o caso do Figueirense. Inclusive, tem atualização sobre o caso. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o TJD, concedeu efeito suspensivo ao clube, com validade até o julgamento dos méritos solicitado pelo Alvinegro.
Ou seja, para a gente entender isso, com isso, o furacão não está mais vulnerável a futuros pedidos de falência, ao menos por enquanto. Mas o Figueira ainda precisa ficar de olho aberto, porque apesar de ter ganho tempo, ainda precisa quitar a primeira parcela do plano de recuperação judicial. O juiz analisou os pedidos do clube, onde o Figueira contesta a retirada de algumas opções de pagamento aprovadas em assembleia da recuperação judicial, assim como a necessidade de autorização para a transferência de propriedade do terreno onde ficava o ginásio Carlos Alberto Campos para a SAF. E é por isso que a gente vai, claro, ficar acompanhando esta situação. Agora tem a continuação do SCC Meio-Dia. Fernando Machado e Maria Esther, que vão estar na companhia de vocês. Angélica Varaschini, muito obrigado, Angélica Varaschini. O esporte aqui na tela do SBT. Vamos falar agora do Rio do Brás. Exatamente, Maria Esther já está chegando comigo aqui com todas as informações. Nós antecipamos aqui no meio-dia que o Rio do Brás foi limpo e será revitalizado. A Maria está de olho nessas informações, hein, Maria Esther? Porque o Rio do Brás foi motivo de muitas cobranças aqui por conta da poluição, o rio que estourava e ia parar no mar, o esgoto mesmo. E agora novidades para o nosso Rio do Brás lá em Canasvieiras. Exatamente, Fernando. Foi alvo aí de polêmicas, né? Envolvendo poluição, alagamento, descaso do poder público também. E agora, finalmente, nós temos novidades em Canasvieiras e um projeto que promete revitalizar completamente as margens do rio. O Kaique Guede e o Nereu Filho foram conferir de perto os avanços na região. O Rio do Brás passa por mudanças. Este é o cenário atual. E Canasvieiras deve ganhar mais um espaço de lazer. Agora está melhorando, né? Essas melhorias aí vieram em benefício do que a gente está reivindicando há uns 10 anos aí com o Instituto SOS Rio do Brás. E nós estamos, a comunidade em si está bem contente e o Instituto também está satisfeito porque está sendo atendido nossas reivindicações. Cerca de 5.000 metros cúbicos de lodo foram retirados do Rio do Brás após o desassoreamento. E a Prefeitura de Florianópolis diz que a presença dessas plantas, chamadas macrófitas, é normal porque durante o serviço houve a liberação de muita matéria orgânica na água. Além disso, o município destaca que da ponte até a praia, os níveis de balneabilidade estão aceitáveis. A gente fez uma ação bem grande aqui na fiscalização de todas as edificações em torno do Rio do Brás aqui, e até nas análises laboratórias a gente vê que não tem questão de esgoto in natura sendo lançado aqui no rio, né? Então a questão das macrófitas é um fenômeno que acaba sendo natural, mas a gente tem feito a limpeza, a gente faz a limpeza, a retirada dessas macrófitas a cada 6 meses, né? E a tendência é que com essa melhoria diminua a velocidade de crescimento dessa vegetação. O senhor garante, então, de acordo com os dados da Prefeitura, que hoje não há esgoto sendo lançado em toda a extensão do Rio do Brás? Sim, a gente analisa, né, principalmente a questão de coliformes termotolerantes, né, a gente verificou que os níveis de coliforme, a concentração está abaixo, né, do máximo permitido para a questão de balneabilidade, né? Então, sim, a qualidade da água em questão de esgoto, ela está ok, inclusive para contato humano, sim. Historicamente, a foz do Rio do Brás abria e fechava de forma natural. Hoje ela permanece sempre fechada após obras. Só que a Prefeitura não descarta no futuro uma possível volta às origens. Inclusive a gente tem analisado a questão da fixação com moles, né? Mas é um projeto complexo, né? Que tem que ter todo um estudo de engenharia, todo um estudo de licenciamento ambiental bem complexo, né? Mas a gente está avaliando e não descarta essa possibilidade. O projeto atual, por sua vez, ainda deve recuperar a vegetação de restinga. Ele também engloba a instalação de quiosques, bancos e decks na margem da rua Murilo Antônio Bortoluzzi, além de equipamentos para melhorar a oxigenação da água. A gente deve estar concluído em no máximo 2 semanas, aqui a parte do plantio de vegetação de restinga, né? E espécies nativas também. Isso na próxima semana está sendo concluído, né? Então aí a instalação do deck ainda depende da autorização. E a parte de pavimentação da rua a gente não tem um prazo ainda com a Secretaria de Infraestrutura, a gente está vendo com eles. As melhorias, esses benefícios que estão sendo feitos aqui são bem-vindos, ninguém está contra isso, em absoluto. Tanto que
estamos aqui querendo parabenizar a iniciativa, né, e dizer que o Instituto está bem contente com esse trabalho e esperamos que ele continue por bastante tempo. Vocês viram ali o projeto, a mudança, né, que esse espaço todo, essa revitalização vai fazer ali em Canasvieiras. A gente vai seguir acompanhando por aqui. Bora rapidinho para o intervalo? A gente tem imagens de Balneário Camboriú, 29 graus em BC neste momento, 12h e 25 minutos. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia. E agora uma polêmica foi gerada após a publicação de um vídeo do prefeito Topázio Neto divulgando a concessão de 100 pontos turísticos da capital para a iniciativa privada. A gente vai entender agora qual o real objetivo disso. O Thiago Pires está ao vivo com a gente para explicar qual foi a intenção da prefeitura com essa iniciativa. Bom dia, Thiaguinho. Bom dia, Maria. Não tinha lhe dado bom dia ainda para todos aí os telespectadores do SCC Meio-Dia. Eu já estou aqui para responder as suas perguntas e a de tantas pessoas já com o secretário de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Inovação, o Juliano Richard Pires. Essa é a grande questão. Foi uma polêmica aí, né? O prefeito Topázio colocou o vídeo dizendo que 100 pontos turísticos estariam indo para uma concessão privada, iniciativa privada. As pessoas se assustaram. Então vou ter que pagar lá para usar a beira-mar? Vou ter que pagar para usar o mirante lá do Morro da Cruz? Enfim, nós viemos aqui tirar todas essas dúvidas. Secretário, afinal de contas, explica para a gente o que é essa concessão, né, público-privada, digamos assim, destes espaços públicos, de espaços de pontos turísticos. Explica para a gente. Bom, é importante fazer esse alinhamento com o público em geral, né? Acho que é importante ter essa oportunidade para explicar. Tudo isso derivou, na realidade, de um estudo solicitado pela Prefeitura Municipal dos 100 maiores pontos turísticos ocupados pelo turismo das pessoas que vêm nos visitar. Então foi feito um mapa de calor. Esse projeto foi um projeto desenvolvido em parceria com o Sebrae. Nós identificamos os 100 pontos mais visitados da nossa cidade e junto com esse levantamento, nós também fizemos o levantamento do que nós poderíamos melhorar nesses 100 pontos turísticos. O objetivo do estudo nada mais é do que fortalecer esses pontos. Então foram detectados 100 pontos turísticos e a gente tem aqui hoje um relatório de melhoramentos de cada ponto desse. O que a gente pode botar daqui a pouco? Uma estação de bike, um bebedouro, uma ducha, um ponto de apoio. Então todo o trabalho que serviu para nos guiar no que a gente pode melhorar nos principais pontos turísticos de Florianópolis. O prefeito usou como um exemplo o próprio mirante do Morro da Cruz, que é um equipamento maravilhoso que nós temos e que nós não temos qualquer tipo de infraestrutura. Por que não nós concedermos naquele ponto um ponto de infraestrutura para que a gente possa ter daqui a pouco uma cafeteria, um bar, para servir como ponto de apoio para o turista, mas nunca privatizar ou gerar algum tipo de custo a mais para o cidadão. Essa é a grande dúvida, né, secretário? Até porque o nosso tempo é curto. Hoje, por exemplo, ele usou o exemplo de colocar um bar lá no Mirante. Como é que vai ser feito? Vai ser por licitação, interesse? Como é que vai ser isso? É uma concessão de uma parte do espaço público, onde o empreendedor ele pode tocar o empreendimento e ele mesmo cuida de toda a área. Obviamente que essa área jamais será cobrada pela prefeitura, até porque é um ponto de visitação turístico. E a prefeitura não seria maluca, né, de fazer cobrança de visitação. Mas quem tiver interesse, por exemplo, eu tenho um CNPJ, eu quero me interessa em colocar o bar e me interessa em cuidar. Como é que funciona? Eu acho que ele pode fazer um pedido para a prefeitura, né, de todos os pontos. Esses pontos vão ser divulgados agora, dia 9 de abril. Nós vamos lançar a nova marca da cidade, junto com o Plano Municipal de Turismo. E no Plano Municipal de Turismo estão esses 100 pontos mais relevantes da cidade. As pessoas podem procurar a prefeitura e fazer sua solicitação. A prefeitura vai avaliar, dentro do que couber, a gente pode aprovar ou não o pedido. Perfeito. Então, nenhum ponto turístico que hoje existe será cobrado algo desse tipo, é isso? Imagina eu cobrar para entrar na Catedral Metropolitana, né? Ia ser um fato curioso. Dia 9, então, secretário, será disponibilizado então, esses pontos e as pessoas que tiverem interesse de explorar e também, contrapartida, cuidar do espaço, pode entrar em contato com a prefeitura e fazer a solicitação. Maria, eu acho que a polêmica aí, em primeira instância, ela foi declarada, né? Não há, então, nenhum interesse de cobrar pelo espaço, e sim
de dar mais infraestrutura utilizando a iniciativa privada. No dia 9, é claro que nós estaremos juntos trazendo esses pontos e dando mais informações de qual é o procedimento de quem quer que tiver interesse. Secretário, obrigado por nos receber, viu? Sempre obrigado por esclarecer aí pra gente. Maria, acho que agora está esclarecido o principal ponto, né? Não vai ser cobrado nenhum ponto turístico aí da nossa capital. Agora está bem explicado, né, para o pessoal de casa, para todo mundo entender o que é que o prefeito quis passar com essas informações. Obrigada, viu? Vamos seguir com outras notícias? Hoje é um dia marcante para a comunidade católica em Florianópolis, porque é o dia da lavação do Senhor dos Passos. É uma cerimônia que faz parte da procissão que acontece neste fim de semana. E a nossa equipe foi conferir de perto esse ato de fé. Uma cerimônia popular de fé e amor, que faz parte da procissão do Senhor Jesus dos Passos em Florianópolis. Toda manifestação popular da fé tem uma relevância muito significativa. Aqui é uma forma popular de consolar as dores do Senhor. Como Verônica, outrora, enxugou o seu rosto, o povo se aproxima nesse momento, já estamos concluindo o tempo da Quaresma, em que o Senhor prova o seu amor pela humanidade. Por que ele se encarna, não é? Esta cruz que ele está carregando, efetivamente, é nossa. Para a coordenadora da procissão, a cerimônia como um todo faz parte da história de Florianópolis e de Santa Catarina. 259 anos que é realizada a procissão do Senhor dos Passos. Começou em 1766. Na verdade, a imagem chegou em Florianópolis, na Ilha do Desterro, em 1764. Em 1766 começou a primeira procissão e de lá sempre foi feita a tradição, tanto que ela tem o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, porque é a terceira do Brasil que tem na área da religião esse título, porque ela mantém a mesma tradição todos os anos. A lavação simbólica da imagem de Senhor dos Passos é dividida em duas partes. Primeiro, as crianças, com toda a pureza e inocência, fazem a limpeza com panos úmidos. Depois, os adultos secam, enquanto pedem ou agradecem ao que alcançaram. Quando ela nasceu, ela teve muito problema com a amamentação, a gente quase perdeu ela. Ela foi para a UTI. Quando ela saiu da UTI, eu pedi muito para o Senhor dos Passos para ajudar a gente e que eu ia agradecer por 7 anos. A gente saiu com 2 mesinhos, a gente começou a pagar a nossa promessa vestida de Senhor dos Passos e hoje ela está aqui com 11 anos, forte. Nesse período eu tive um câncer, também pedi muito para o Senhor dos Passos e o meu câncer foi curado. Graças a ele, a saúde da minha filha restaurou, a minha saúde, e a gente só tem gratidão agora e a nossa fé é muito grande. A pequena fala que a existência dela é um milagre e segue o exemplo da mãe ao manter a mesma fé e a mesma gratidão. Eu sempre venho do Senhor dos Passos, né? E eu também sempre venho com muita fé em Deus, porque Ele sempre me ajudou e eu sei que Ele continua ajudando eu e muita gente. E agora, no final de semana, acontece a procissão do Senhor dos Passos. Vamos subir a serra agora. Em Lages, já começaram os preparativos para a Semana Santa. O evento religioso reúne cerca de 80 mil pessoas e, nesse ano, comemora 25 anos. Também já estão abertas as inscrições para os vendedores ambulantes durante as celebrações. A Suiane de Lis está chegando agora ao vivo com mais informações. Ô, Suiane, serão quantos dias de evento esse ano? Conta pra gente. É isso mesmo, Maria. Nesse ano vão ser aí 8 dias de evento, né? Celebrando os 25 anos de toda essa programação que acontece durante todos os anos na Semana Santa aqui em Lages. A programação já começa no domingo de Ramos, dia 13 de abril, e vai até o domingo de Páscoa, no dia 20. São diversas encenações teatrais, como da Paixão e Morte de Jesus Cristo, já tão conhecidas, além de encenações, missas que estão sendo organizadas pela Diocese de Lages, através da paróquia Nossa Senhora Aparecida, o Movimento do Tabor e também a Fundação Instituto Nereu Ramos, com apoio da Prefeitura aqui de Lages.
a ênfase principal é na Sexta-feira Santa, né, onde se espera aí esse grande número de fiéis, cerca de 80 mil, é a perspectiva da Prefeitura, de diversas cidades aqui da região, também de Lages. Muitas pessoas vêm para celebrar a sua fé, né, e subir. Aí é comum ver muitas pessoas subindo as mais de 500 degraus da escadaria Frei Silvério Weber aqui no Morro da Cruz, em Lages. Para isso, a Prefeitura já começou toda uma preparação, tanto com os serviços da Secretaria de Meio Ambiente, Serviços Públicos, serviços de infraestrutura, de limpeza, podas de árvores, logística, roçada, e também com a abertura desse edital para concessão dos espaços destinados, então, para comercialização dos vendedores ambulantes durante esses 8 dias de celebração. O objetivo é justamente organizar, né, o comércio no local, e o edital regulamenta então 45 pontos fixos e itinerantes e regulamenta também a operação, os pontos de venda, garantindo aí que os comerciantes cumpram todas as determinações, normas de higiene e também segurança alimentar. Para se inscrever, os interessados devem anexar, então, levar os documentos junto com a ficha de inscrição preenchida conforme solicita no edital. As inscrições vão até o dia 7 de abril, na próxima segunda-feira, e devem ser realizadas presencialmente na Secretaria de Serviços Públicos, na rua Germiniano Correio, número 102, no bairro Caravaggio, aqui em Lages. O horário, então, é das 8 da manhã às 11 horas e das 2 da tarde até as 5h30 da tarde. Todas as informações dos documentos necessários estão disponíveis no edital, no site, então, da Prefeitura de Lages, que pode, então, ser conferido aí pelos comerciantes interessados. São essas as informações, a gente volta com você, Maria. Tá certo, obrigada, viu, Suiane? Trazendo as informações, então, aí da Semana Santa de Lages, toda a programação que vai acontecer por lá na Serra. Obrigada. Vamos dar um pulinho aqui no SCC10 com ele, que está de volta das férias. E ó, tu aproveitou bastante, descansou? Aproveitei, descansei, mente agora reabastecida de energia para a gente continuar levando informação para nossa Santa Catarina. Você sabe que nesse período, de vez em quando, eu mostrava o que tinha ali nos destaques, mas o pessoal estava com saudade de você, ó. Ah, eu agradeço e com certeza eu também com saudade de todos vocês. Meu boa tarde especial a todo mundo que nos acompanha em Santa Catarina. E é bom estar de volta, Esther. Então vamos lá, o que você separou para a gente hoje, destaque aqui no nosso portal? Tem alguns destaques para a gente chamar a atenção de quem está nos assistindo agora pelo Estado. E a gente vai começar por uma notícia que tem sido frequente, né? Os tarifaços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E esse é o nosso primeiro destaque de hoje, porque tem muita gente aí, muitos países que estão preocupados com o que isso pode causar na economia das nações, inclusive aqui no Brasil. Mas alguns economistas e professores aqui do país acreditam que esse tarifaço aí dos 10% sobre o produto brasileiro pode ajudar e impulsionar a economia em todo o país. Isso foi dito pelo professor e economista Aldamir Marchetti, da Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A gente sabe que recentemente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve também ali no Oriente, né, China, Vietnã, tentando ampliar comércios, e o professor entende que isso é muito bom para o país, mas, segundo ele, diante do cenário de tarifaço do presidente Donald Trump, o essencial neste momento é fechar o acordo entre o Mercosul, aqui com os países da América Latina, incluindo o Brasil, e a União Europeia. Essa seria uma maneira aí de ampliar as negociações e fazer com que isso venha a favor desses países emergentes. Tem uma matéria completa no scc10.com.br, você pode acessar aí agora do seu celular e tirar todas as informações e entender um pouquinho desse cenário que está se projetando para todos os cantos do mundo, em especial, claro, a gente deu uma atenção especial ao Brasil. Mudando de assunto agora, a gente vai falar sobre dança, e um estilo de dança que eu particularmente acho muito bacana assistir. O Floripa TAP 2025 está com inscrições abertas para oficinas gratuitas. O festival acontece de 30 de abril a 4 de maio aqui em Florianópolis. É um festival internacional de sapateado. O Floripa TAP 2025 vai oferecer oficinas gratuitas, apresentações, e as inscrições já estão abertas. É aberto aí para quem já tem experiência, para os profissionais da área que dançam sapateado, ou para você aí que está me assistindo e nunca deu aquela sapateada, mas tem vontade de aprender, tem também oficinas para iniciantes. No scc10.com.br, você acessa lá porque tem todas as informações que você precisa
para fazer de forma gratuita a sua inscrição para participar do Floripa TAP 2025, o Festival Internacional de Sapateado. E essa é uma dica bem valiosa e eu posso falar com propriedade porque é algo que eu utilizo bastante na minha casa. Tem coisa melhor que aquele pãozinho francês fresquinho no café da manhã ou então no café da tarde? Não tem, né? E a gente sabe que o pão francês ou o pão de trigo, como é conhecido com algumas pessoas, o pão d'água, ele automaticamente vai ressecando numa velocidade muito rápida. Mas tem uma maneira de você manter ele sempre fresquinho, usando o seu congelador e também a sua air fryer. A dica é fácil e eu vou deixar para você acessar agora o scc10.com.br para poder conferir. Mas nada mais é do que congelar o pão e dar uma esquentadinha dele na air fryer. Delícia, né, Esther? Delícia. Tem aquele truquezinho de passar água também, Exato, que daí ele fica mais exato. crocante. Eu faço também, Tá viu, Iota? tudo explicadinho aqui. Eu adoro. E é verdade, eu faço mesmo. Fica como se tivesse saído do forno. É maravilhoso, gente. E eu gostei de uma dica que fala aqui no SCC10 também, que ajuda nesse congelamento do pão a tornar o carboidrato menos prejudicial para nossa saúde. Então, para quem Exato. quer emagrecer, é uma boa saída. Eu já tinha visto uma especialista falando disso. Congelar sempre os pães e depois a gente come. Exatamente. E assim, o bacana é que, como a Esther falou, umedeceu ele depois de tirar do congelador, é 3, 4 minutinhos, então é muito rápido, um Delícia. pãozinho fresquinho Ai, na já sua deu mesa. fome, Deu ó. fome esse horário, né, Esther? Obrigada por hoje. Obrigado, Valeu, até Iota. amanhã, gente. Tchau, tchau. Vamos seguir com outras notícias. A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu o inquérito da Operação Presságio, que desvendou um esquema de desvio de recursos públicos por meio de contratos fraudulentos aqui na capital. Thiago Pires está ao vivo com as informações, vai trazer todas essas novidades sobre essa Operação Presságio. É com você, Thiaguinho. É isso, Maria. Em 2024, o SCC-SBT esteve muito presente acompanhando todas essas fases durante essa operação que aconteceu aqui na capital, envolvendo inclusive servidores públicos, tá? A Operação Presságio, ela concluiu, a Polícia Civil, então, concluiu este inquérito e inicia investigados. E essa ação, a investigação aconteceu em 3 fases, né? Revelando fraudes em licitações, pagamentos de propina e também desvios em projetos sociais. Enquanto vocês estão vendo algumas imagens aí que foram feitas, inclusive durante 2024, durante essa operação, eu vou só relembrar as 3 fases, né? Ao todo, 10 pessoas foram indiciadas por crimes como peculato e falsidade ideológica. A operação teve primeira fase lá em janeiro de 2024, quando foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e teve afastado 4 servidores públicos suspeitos. Já na segunda fase, em maio, houve 4 prisões preventivas, incluindo ex-servidores municipais e agentes particulares. E a terceira fase foi realizada em junho, quando trouxe novos desdobramentos. 26 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, além do afastamento de mais 6 servidores. Agora, Maria, saiu a conclusão final do inquérito da Polícia Civil. E é o seguinte, ó, para a investigação, não restam dúvidas acerca do esquema criminoso de desvio de recurso público, liderado por um dos investigados, inicialmente operado por meio de um instituto desde 2019 e posteriormente, eu estou lendo aqui a decisão final, ampliado para praticamente todos os projetos sociais apresentados por organizações da sociedade civil no contexto do órgão municipal onde ocupava cargo comissionado. Eu sei que o Roberto Azevedo tem mais informações sobre isso e vai comentar o caso, mas essa é a conclusão final. A gente aguardou aí, a Polícia Civil teve praticamente um ano e pouco, para concluir esse inquérito através dessas 3 fases, concluindo então que não há dúvida sobre acerca do esquema criminoso envolvido servidor público aqui da capital, Maria. Obrigada, viu, Thiago Pires, pelas informações. E como você falou, o Roberto Azevedo já está com a gente aqui no estúdio para trazer mais informações sobre a Operação Presságio. São 23 indiciados, mas tinha alguém liderando, alguém por trás de todo esse esquema, né, Roberto? É verdade, Maria. Bom dia, boa tarde para você, boa tarde para quem nos assiste. O ex-vereador e ex-secretário de Turismo, Esporte e Lazer da capital, Ed Pereira, é considerado pela polícia, na investigação, o líder do que a Polícia Civil chama de organização criminosa, que praticava esses atos. Ele nega, diz que não fez isso, que o objetivo dele era outro, que não está envolvido, que se criou toda uma situação para comprometê-lo, ele que inclusive foi um dos detidos em uma das fases da operação. Agora, o que chama a atenção é o seguinte, são 4 camadas. A liderança, pessoas que faziam a administração financeira e administrativa, os operadores, que é o maior grupo, e ainda os laranjas, que faziam a emissão de notas fiscais frias,
segundo a Polícia Civil, para alimentar o negócio. Ou seja, você pega uma estrutura dentro do serviço público e encontra esse tipo de indício, realmente tem que ser muito bem esclarecido, porque a gente está falando de dinheiro público. Embora os acusados tenham o amplo direito de defesa, a gente entende que precisa ser esclarecido, porque é o dinheiro de todos nós. Não é só dinheiro da operação, é dinheiro público. E os elementos são fortes, segundo a Polícia Civil. Evidentemente, esse inquérito vai ser enviado ao Judiciário, o Judiciário vai oficiar o Ministério Público, que vai decidir se apresenta ou não denúncia contra essas pessoas. Mas, evidentemente, tinha alguma coisa a ser investigada e segundo a Polícia Civil, chegou-se a esta organização criminosa, como eles colocam, né? Nem todos os indiciados são acusados por formação de organização criminosa, mas a maioria é. A maioria é. Roberto, outro assunto aqui para a gente comentar. Vereadores de Palhoça aprovam 101 cargos comissionados em 47 segundos. Eu confesso que eu sou leiga no assunto, Roberto. Que bom que você está aqui para poder esclarecer, mas me parece meio rápido 47 segundos. Não, olha, muito. E ainda mais. Na primeira votação foram 23 segundos e na segunda 24 segundos, porque deu um espaço de 1 hora entre uma votação e outra. O que chama a atenção é justamente a rapidez da tramitação. Chega segunda-feira, dia 31, na Câmara, e o dia 1º já é votado. Muito rápido, extremamente rápido. Passou pelas comissões? Passou. Mas houve o devido debate, a sociedade foi ouvida, houve alguma contemporização, e aí eu lembro o seguinte, aqui não dá para demonizar a Palhoça, não. Porque muitas reformas administrativas em muitas prefeituras, Santa Catarina afora e Brasil afora, são feitas assim, no afogadilho. Vamos fazer. Os argumentos são muitos, mas esta pressa e a criação dos 101 cargos comissionados chamaram a atenção. Eu fui falar com a Prefeitura de Palhoça, evidentemente. Qual é a argumentação do prefeito Eduardo Fresse, do PL, que enviou o projeto à Câmara? Segundo ele, em 15 anos, Palhoça dobrou a população e continua crescendo porque há muitas frentes migratórias e imigratórias. Tem gente vindo do norte do país, Amazonas, Pará, e tem gente vindo de outros países, Venezuela, por exemplo. E isso fez com que Palhoça inchasse. Ele precisa, segundo o prefeito, desses 101 cargos comissionados para tocar serviços na área da saúde, principalmente, educação, que são, né, as áreas que crescem quando a população aumenta. A justificativa até é boa, mas 47 segundos para votar e essa rapidez na tramitação, a gente fica preocupado. A gente fica preocupado. O restante está dentro da norma legal. E, normalmente, e aí tem um detalhe interessante, as câmaras de vereadores dão esta oportunidade ao novo gestor, ao prefeito da cidade que está chegando, embora Eduardo Fresse, do PL, seja reeleito, de tocar e mudar a estrutura. Ali tem cargo de assessor, assessor técnico, gerente, diretor, que são cargos que estão sendo colocados na Câmara. Maria Esther, a Prefeitura de Palhoça tem 6 mil funcionários. Tem 6 mil funcionários. E nos comissionados, incluindo os comissionados e funcionários, ela tem um índice de 2,4% da população, diante desse quadro. E o ideal, quer dizer, o máximo suportável, segundo o Tribunal de Contas da União, é de 4%, que o servidor público represente 4% da população. Então, está dentro dessa norma. Agora, não precisava ser 47 segundos. Né? Vamos e convenhamos, né? Tem alguma coisa para discutir? Foi discutido nas comissões. Um dia. Aí também deixa essa margem, né? Exatamente. Roberto, mais um assunto, então, para a gente trazer aqui no meio-dia hoje. Santa Catarina está mais perto de ter o abatimento da dívida do Estado com a União. A gente está falando aí de muitos milhões, né? É verdade. Vocês se lembram lá que em 2021 e 2022, no governo de Carlos Moisés, o ex-governador catarinense, ele passou 465 milhões de reais dos cofres do Estado, do Tesouro do Estado, quer dizer, nosso dinheiro,
para pagar obras federais, rodovias, 6 rodovias federais em Santa Catarina, entre elas a 280 lá no norte, a 470, a 163 lá no extremo oeste, para que essas obras não paralisassem no governo de Jair Bolsonaro. Ele fez isso, mas com a perspectiva de que esse dinheiro retornasse para Santa Catarina como uma espécie de compensação do governo federal por esse investimento. Pois bem, do total dos 465 milhões, foram usados 384 milhões. E sabe quando esse dinheiro voltou para Santa Catarina? Até agora, nada. Ontem, o governador de Santa Catarina aterrissou lá no Senado. Ele foi senador, Jorginho Melo, e pedindo, Jorginho Melo, justamente que eles resolvessem essa questão. Vamos aprovar logo essa compensação, vamos abater na dívida de Santa Catarina. O senador Esperidião Amin foi à tribuna do Senado e pediu ao presidente da casa, o Davi Alcolumbre, que antecipasse essa votação, porque essa parte de ressarcir Santa Catarina foi vetada pelo governo federal. Vamos dar uma olhadinha o que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, disse à provocação feita pelo senador Esperidião Amin. O presidente Rodrigo Pacheco, eu e o ministro Haddad estamos tratando com o governo, com o senador Wagner, com a ministra Gleisi, com o ministro da Casa Civil, a possibilidade, na primeira sessão do Congresso Nacional, buscarmos o entendimento. Em especial, no caso do veto de Santa Catarina, é apenas a reposição ou o desconto do que o Estado investiu em uma rodovia federal para que pudesse abater na renegociação das dívidas. Então, ao que me consta, esse é um dos menores problemas que nós teremos na sessão do Congresso em relação aos vetos do PROPAG. O que ele fala PROPAG? É esse programa do governo federal para os estados equacionarem as dívidas com a União. E o veto é porque o governo federal, o Tesouro Nacional, sugeriu ao relator da matéria, o senador Rodrigo Pacheco, então presidente do Senado, que é o autor da proposta, uma inclusão de um artigo que foi feito, inclusive, com a participação dos senadores de Santa Catarina junto ao Tesouro Nacional. E foi justamente esse artigo que foi vetado. Quando ele fala reunião do Congresso, é quando há reunião conjunta, quando deputados federais e senadores se reúnem para votar matérias em comum. Isso se chama reunião do Congresso Nacional, envolvendo as duas casas. Muito bem, Roberto. É uma boa notícia, porque pode sair alguma coisa do forno por aí. Notícia positiva, então, né? Roberto, obrigada. Tem mais em SCC10? Mais em SCC10 e à noite também no Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigada por hoje. Até lá. E agora a gente vai com a previsão do tempo. Bora lá. Dizendo que eu tenho boas notícias para você que está com saudade do frio, mas aguenta aí. Vamos começar por hoje, quinta-feira. A frente fria está se afastando para o alto mar, porém ainda mantém essas condições de tempo instável, muitas nuvens, chuva a qualquer hora do dia em todo o nosso estado. E agora, a partir da tarde, aumentam também as condições para temporais, que podem vir acompanhados de raios, rajadas de vento e até uma eventual queda de granizo, especialmente dos planaltos até o litoral. E hoje, notem vocês, as temperaturas já estão mais amenas. A gente começou essa semana mostrando ainda 30, 30 e poucos, 29. E aqui a gente já vê, ó, que não passa dos 25 no sul, na Grande Florianópolis, norte do estado também. Na Serra, temperaturas já mais baixas hoje, 21 de máxima, meio oeste também. No Vale ainda esquenta um pouquinho mais. Região de Blumenau tem 27 nos termômetros hoje. Planalto Norte 23, Oeste 22 e Extremo Oeste 24 graus de máxima. E amanhã ainda temos muitas nuvens e chuva, principalmente na faixa leste aqui do nosso estado. Mas aí, com o passar das horas, desta sexta-feira, a condição de chuva diminui. E com isso o tempo melhora, né? Teremos mais aberturas de sol na maioria das regiões, com o avanço, aí sim, de uma massa de ar frio e seco pelo sul do Brasil. Então, amanhã à noite, vocês já vão notar uma queda nas temperaturas, o ar já vai ficar mais geladinho e aí no final de semana que vai esfriar de vez. Mas aí eu vou trazer os detalhes amanhã. Calma, que vamos começar aqui como é que vai ficar sexta-feira. Lages, amanhã 21 graus de máxima e a mínima é de 6. Então, amanhã à noite na Serra já vai estar bem gelado. Criciúma, ó, a mínima é de 13 amanhã, também vai esfriar à noite. Chapecó tem mínima de 12, não passa de 23.
Floripa amanhã, ó, já vai para os 18 no fim do dia, já vai dar uma boa refrescada também. Joinville, mínima de 13 e máxima de 25. Blumenau, a gente encerra aqui a cidade onde mais esquenta ainda amanhã. A máxima é de 26 graus. Já disse para vocês, vou repetir, a partir do final de semana vai esfriar aqui em Santa Catarina. E os detalhes eu trago na previsão de amanhã aqui no nosso jornal. Bora para o intervalo? Tem imagens? Vamos dar uma espiada lá fora? Blumenau, neste momento, 30 graus, hein? 12h e 57. Uma hora da tarde, estamos de volta com o SCC Meio-Dia. O setor supermercadista catarinense participa de um grande encontro que acontece em Chapecó. Empresários e profissionais do ramo participam de mais uma edição do Encontro Regional do Grande Oeste. E o evento promete levar muito conhecimento, troca de experiências e também oportunidades para fortalecer o varejo aqui no nosso estado. De Cultura e Eventos Plínio Arlindo Diniz está sendo palco desse grande evento, que deve reunir cerca de 500 participantes. Com uma programação diversificada, o encontro regional busca discutir os desafios e as oportunidades do setor, trazendo palestras com especialistas, workshops e espaços voltados para inovação e gestão estratégica. É um sucesso porque aonde a CATS tem como objetivo aproximar do associado, do setor supermercadista, trazer inovações, gerar network entre as lideranças supermercadistas e muito conhecimento. Os encontros regionais da ACATS acontecem ao longo do ano em diferentes regiões de Santa Catarina e são uma importante iniciativa para fortalecer o varejo supermercadista no estado, proporcionando capacitação, atualização e conexão entre empresários, fornecedores e profissionais do setor. Mas realmente, o setor supermercadista catarinense é um setor muito maduro, muito evoluído, né? Ele se destaca a nível nacional e aqui na região não é diferente, né? Chapecó, temos boas redes presentes, todo mundo expandindo, crescendo seu negócio. Isso prova o empreendedorismo, né, do empresário supermercadista. O setor supermercadista tem um impacto bastante significativo na economia estadual. Hoje são aproximadamente 16 mil empresas em operação, gerando mais de 200 mil empregos diretos e movimentando cerca de 120 bilhões de reais por ano. Esta rede de supermercados com lojas em Santa Catarina e agora em Pato Branco, no Paraná, é uma das representantes no evento. São 7 lojas e cerca de 1.400 colaboradores. Mas assim, estamos hoje com 1.400 colaboradores, né? Expansão aí que nós temos, o projeto de expansão, com certeza, né? Não temos aí um número para dizer para você se estaremos com tantas lojas, não sabemos onde iremos parar, né? Mas o projeto está muito legal, muito bacana e muito consolidado. Além de gerar empregos, o segmento é o segundo maior arrecadador de ICMS de Santa Catarina, tendo contribuído somente em 2024 com 4,4 bilhões de reais aos cofres públicos, um crescimento de 15,7% em relação ao ano passado. É até um pouco preocupante em alguns momentos, né? Porque é bastante loja. A gente sabe que nos últimos anos o setor ele cresceu exponencialmente, mas isso faz com que também o nível de serviços e de qualidade entregue para os nossos consumidores catarinenses seja elevado, né? Mesmo representando apenas 1% do território nacional e contando com 3,75% da população do país, Santa Catarina ocupa a 5ª posição no faturamento nacional do setor supermercadista, sendo responsável por 5,5% da receita total do segmento no Brasil. E um cachorro que estava preso em um veículo em Joinville foi salvo pela Guarda Municipal nesta quarta-feira. No horário em que aconteceu o resgate, o calor estava em 30 graus na cidade. Luiz, primeiro conta pra gente como é que tá o cãozinho e depois conta mais detalhes dessa história. Já localizaram o dono também?
Já, Maria, já foi localizado o tutor desse cãozinho, ele está bem, ele passou por todo um processo de reidratação pela equipe do CEBEA aqui de Joinville. Esse caso aconteceu na Praça Nereu Ramos. O animal estava sozinho dentro de um veículo e as pessoas que passavam pelo local acabaram chamando a Guarda Municipal aqui de Joinville para tentar ajudar esse bichinho, porque ele não respondia mais aos chamados do pessoal. Então a Guarda Municipal quebrou o veículo e conseguiu retirar esse bichinho ali de dentro desse carro. Então o tutor acabou retornando ao veículo e foi encaminhado logo depois à central de polícia aqui de Joinville. Esse caso aconteceu por volta do 12h10 do dia de ontem e o tutor acabou chegando 1h20, às 13h20. Ele falou que foi a única medida possível ter deixado o bichinho dentro do carro ali naquela situação. Então, reforçando, o CEBEA acabou levando o bichinho e a temperatura dele era cerca de 40 graus, Maria. O do bichinho, a temperatura do cãozinho era cerca de 40 graus. Então foi feito todo o processo de hidratação e controle da temperatura. O estado de saúde dele é estável, mas por pouco, muito pouco. Se não fosse ali a população e a Guarda Municipal ter feito, possivelmente esse cachorrinho não teria sobrevivido. Agora, aqui em Joinville, o tempo não está tão calor, mas nesse horário, no dia de ontem, estava muito quente, muito abafado aqui na nossa cidade. Por sorte, o bichinho está bem. Eu volto contigo, Maristela. Que bom, Luiz. Um final feliz para essa história, né? Obrigada pelas informações, direto de Joinville. Fernando, vamos ficando por aqui? Agradecendo a parceria, mais uma vez, Maria. Muito obrigado por tudo. Você de casa, cuide-se. A gente se vê amanhã, sexta-feira, para fechar a semana. 11h15, a gente te espera aqui no SBT. E a gente segue com A Tarde é Nossa. Vamos lá.